Vampeta, Mauro, o São Paulo, pelo momento, é o favorito para o jogo contra o Corinthians? Ou esse histórico do Corinthians contra o São Paulo em Itaquera pode pesar num momento como esse, Flávio? O problema é que o Corinthians foi tão mal que parece que o São Paulo foi, né? Não foi. Os dois foram muito mal. O São Paulo chega com um pouquinho mais de moral, sim, sem dúvida, né? Tá menos mal do que o Corinthians. Mas não a ponto de dizer que é favorito. O Corinthians joga em casa, não é tão ruim em casa assim e tal. Não acho que... O São Paulo chega com um pouquinho mais de moral. Essa é a palavra mais correta. Um pouquinho mais de moral pro São Paulo. Mas nada que se... Não, o São Paulo chega... né? O Corinthians fez com que o São Paulo chegasse com mais moral. Que o Corinthians, pelo amor de Deus, né? Que ele fez ontem. E o São Paulo, bem ou mal, trouxe o empate de Fortaleza. O que não é fácil. E o Corinthians tomou totó, tomou vareio, tomou olé e tal. Então o São Paulo chega com um pouquinho mais de moral, sim. A gente fala muito do tabu em Itaquera, mas o Corinthians está em sequência terrível nos clássicos contra o São Paulo. Nos últimos 12 jogos, foram apenas 2 vitórias do Corinthians contra 5 do São Paulo e 5 empates. O Timão que venceu no Morumbi pelo Campeonato Paulista e também quebrou uma marca de 7 jogos sem vencer o rival, jogando no estádio do Morumbi, também no confronto, né, no histórico do confronto. Mas nos últimos 11 clássicos, 4 vitórias do São Paulo, 5 empates, apenas 2 vitórias. Para você, Vampeta, São Paulo sai na frente ou é clássico? E como diz o Mauro Betting, quando é clássico, às vezes acaba igualando aí os desiguais. A gente viu, né, Pedro, aí, o professor Vanderlei até citou, né, que o presidente da Independente falou, se ganhar, a balada tá paga, não sei o quê. Né? Não sei se aí tem, deve ter que eu vi isso lá no estádio do Fortaleza. Ele falou. Então, ao mesmo tempo lá... A importância do jogo. A importância, você vê, ao mesmo tempo lá, certeza que a Gaviões, camisa 12, pavilhão 9, as organizadas quando vier, se não perder, não vai ter a fumaça. Para continuar o tabu. O Luxemburgo que pediu 10 jogos. Será que é o caso de pedir mais pelo momento do Corinthians que não é bom? Vou fazer um contrato de prorrogação, senhor. Porque a sequência é duríssima. Eu acho, viu? A sequência é duríssima. Para você... Acho que ele pediu no impulso. Ele não olhou os jogos. É verdade. Porra, cada osso. O time do Corinthians nessa draga. E é só osso. Você olha e fala, nossa. Não, que aquela primeira passagem do Luxemburgo, eu lembro que eu cheguei, na época, Deus o tenha, ao final do Mário Sérgio, que era do Banco Excel, na época, ele que fazia as operações quando o banco estava envolvido para comprar jogadores, e me traz para o Corinthians, o Banco Excel. O Luxemburgo vem de 7 derrotas no Rio-São Paulo, né? Que o Rio-São Paulo. Sim. Né? Então ele disse 7, ele falou, vou pedir 8 porque vou pedir uma a mais. Você lembra disso que foi no 7? Você falou que sabe de uma, vou pedir 8. Nós estamos voltando aqui pela Rádio Jovem Pan, vou querer saber também do Vanderlei Nogueira, do Mauro César, aqui nessa edição do Bate Pronto. Estamos de volta, agora sim, todas as plataformas. E como que as equipes tendem a se comportar nesse clássico, hein, Mauro? Olha, assim, o São Paulo está bem mais tranquilo, né, para esse jogo, né? Isso é bem evidente. Eu imagino que, por jogar em casa, e pela maneira como se comportou ontem, né? Eu imagino que o Corinthians vai tentar ter umas rédeas do jogo, vai tentar ser um time agressivo. E o São Paulo pode tirar proveito disso, né? Vai depender muito da estratégia do São Paulo. Acho que o São Paulo pode tirar proveito de um certo desespero do Corinthians, um gol que o Corinthians tome já coloca o time numa pressão muito grande. É um jogo bem mais pesado para o Corinthians do que para o São Paulo nesse momento. Além disso, o Corinthians só não está no rebaixamento, como você falou, pelos cartões, né? Ou seja, se o Corinthians não pontuar, a chance de ir para o rebaixamento é grande. Praticamente está no rebaixamento, separado por cartões, com Cuiabá. Então, é um momento bem delicado para o Corinthians. São Paulo não, acho que é um momento tranquilo para o São Paulo. Acho que o São Paulo nunca teve um jogo em Itaquera, desde que o estádio foi inaugurado, tão favorável a ele. Tão tranquilo, assim, que dá para chegar lá pensando, de fato, em ganhar o jogo. O Del Valle ganhou, né? O Del Valle ganhou, o Argentino Júnior ganhou. É possível. Fortaleza muito perto. Fortaleza por pouco, né? Venceu o jogo também. Vanderlei, vai lá, Flávio. Desculpa, é que eu já estou olhando o rebaixamento, tem que ter visão periférica. O Cuiabá joga com o Fluminense. Portanto, a possibilidade do Cuiabá perder é considerável. Eu só não sei se o Cuiabá vai fazer mais faltas do que o Corinthians. No Rio. Como o jogo, o São Paulo e o Corinthians é mais tenso,
é capaz do Corinthians tomar mais cartão que o Cuiabá contra o Fluminense. Pode entrar na zona de rebaixamento, né? Mesmo com o Cuiabá jogando no Rio de Janeiro. Porque a tendência é do jogo ser mais pegado, né? Fluminense e Cuiabá, de repente muda tudo. Fluminense e Cuiabá, teoricamente, não deve dar muito jogo se o Fluminense jogar o que pode. Agora, São Paulo e Corinthians, pelo menos imagino que eles vão ter mais cartões amarelos. É possível, né? Porque tem essa regra aí, essa determinação da CBF, do Departamento de Árbitros da CBF, para não poupar cartões, enfim, ser rigoroso. E a gente imagina que seja um jogo muito disputado mesmo. Mas é isso que a gente falou aqui. Eu coloquei um degrauzinho. Acho que o São Paulo chega um degrauzinho mais ajeitado para enfrentar o Corinthians. Se será o suficiente para passar, a gente não sabe, mas é verdade. Quer dizer, chega mais tranquilo. O Corinthians está complicadíssimo. A gente sabe até bater na mesma tecla, né? Vários treinadores, essa confusão toda, ficou nas manchetes, enfim, uma coisa extremamente dramática, desconfortável. O Luxemburgo não era a opção, tinha outras opções. Ele disse que foi convocado porque era um momento que ele enfrentou dificuldade, e ele deixou isso muito claro, ele deixou para os mais próximos. No momento em que ele enfrentou uma CPI, o Corinthians foi parceiro, ajudou muito, deu uma retaguarda para ele. Enfim, não importa isso, eu não estou voltando ao passado, eu só estou lembrando que ele disse que foi convocado, volta, um técnico que tem uma história, que já foi destacado aqui, mas vai ter muito trabalho para ajeitar essa orquestra, sem dúvida. Não vai ser só com histórias ou com motivação, discurso. Eu acho que o Corinthians vai... Os jogadores não vão querer ver a motivação, não. Hã? Melhor não falar em motivação. Melhor não vai. Hein, Vamp, chega lá, vou poder... quero falar de motivação com vocês. Propaganda aqui. Hoje programa de rádio e televisão só tem propaganda de site de aposta e de vitalidade, né? Como é? Vitalidade. Vitalidade. Mas assim... É complicado, e eu tô olhando assim. Por exemplo, eu vi a coletiva ontem do Barbieri e do Vasco. Aí ele fala: não, o cara. Nós vamos trabalhar. Se o jogo for ruim, nós vamos trabalhar. Depois tem canelada e tal, não sei o quê. Ou seja, melhor que seja bom. Tomara que seja 5-4, 6-5 e tal. Porque se for uma porcaria, nós vamos ter que aguentar. O cara em casa, ele pode desligar a televisão, ele pode desligar o rádio, vai embora, fazer outra coisa, passear com o filho no parque e tal. Nós vamos ter que ver. Então, ninguém mais torce para que seja bom. Agora, realmente a perspectiva é brava, né? Os dois estão que estão. Ontem o São Paulo trouxe um resultado melhor. O jogo de ontem, depois nós vamos falar, foi decepcionante São Paulo e Fortaleza. Agora, é duro, gente. Você não consegue ver. Como é que você vai... Bom, vamos tentar motivar esse jogo. Como? Só pela história. De repente os caras, né, dão... Como é que a molecada fala? Dão um louco, né? Dão um louco, né? Mete louco. Mete um louco, né? E vira um jogo legal. Mas realmente, né? Ontem o Pipero falou uma frase ótima. Você perguntou quem é o favorito, ele falou: o favorito é o 0-0. O favorito é o 0-0. O mureteiro, né? Não é. Esse é verdade. O favorito é o 0-0. Agora, tomara que nós vamos trabalhar de qualquer jeito, gente. Tomara que seja um jogo legal. Tomara. É um clássico que coloca, que agora mudou de comando técnico, e tem o clássico contra o Corinthians. A gente falou agora do Corinthians, né? Realmente os técnicos estão um período mais ou menos parecido, né, no comando das equipes. Dorival um pouco antes, mas o Dorival ele está tentando encontrar um caminho para São Paulo mais pragmático. Ontem foi buscar um ponto. Vai aonde São Paulo com isso também? Não sei se vai muito longe também, entendeu? Mas São Paulo tem o quê em termos de ambição para esse ano? Quais são as possibilidades? Eu acho que é digamos assim, um momento de mais consciência de São Paulo das suas limitações, tentando fazer o que é possível. E com o Rogério, São Paulo tentava sempre um pouco mais, porque o Rogério tem um outro perfil de técnico. É um outro perfil de técnico. Ele sempre quer fazer algumas coisas mais ousadas, digamos, do ponto de vista tático, é aceitável. E a realidade do São Paulo hoje é essa. Ele vai visitar o Fortaleza, ele não vai com ambição de vitória. Ele pode até pensar em vencer, se tiver a chance vai ganhar, mas ciente de que o empate é um resultado bem interessante para ele, como foi. E só corrigindo o que eu falei, o São Paulo, na verdade, é o 7º com 8 pontos por conta do empate. Até a rodada passada estava empatado com o Fluminense. O Fluminense ganhou, o São Paulo empatou, então o Fluminense 5-10. Então tá aí, né, galera? Clássico hoje aí, na Arena Corinthians aí. Muito bota o São Paulo como favorito. Eu acho que é 50-50. O São Paulo
Tem um tabu lá na casa do Corinthians, então vai ser um jogo difícil mesmo, mas também se o São Paulo quebra o tabu, velho, aí o São Paulo acho que ganha uma moral gigantesca, né? Então, porém, eu fico com aquele mesmo papo do fora de casa, tem que somar ponto, é o empate tá ótimo. Não sei a opinião de vocês, então se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Hoje vai ter o react do pós-jogo aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo, já tô nervoso aqui, galera.